iniciando mais um Vox Popcast e o episódio de hoje é super especial, pois estamos tendo a honra de receber Eduardo Miranda. Nossa, a honra é toda minha, gente. Assim, eu estou muito surpreso e muito honrado. Júlia, Pedro, vocês, esse convite, nossa, nem sei o que dizer. Muito obrigado. E hoje é o grande dia, né, que Cavaleiros do Zodíaco foi ao ar. Sim, eu não sei se vocês fizeram esse propósito, foi coincidência. Foi o universo que conspirou para esse Foi momento. por conspiração. Vamos dizer mas que foi de realmente, propósito. Mas realmente, há 29 anos, né, entrava no ar lá pela TV Manchete, depois de muito trabalho, muito custo, o Cavaleiro do Zodíaco, para uma aventura que até então ninguém sabia onde ia dar aquilo. Mas é sempre uma data a ser comemorada e fico muito feliz de poder comemorar com vocês aqui. Pô, uma grande honra, uma grande honra. E você também vai estar amanhã em um grande painel, né, no Goitacon. Com certeza, Goitacon, estou muito animado, esperando a galera toda lá. Você já tem um encontro marcado comigo, meio-dia, lá no palco. Isso aí. A gente falar um Estaremos pouquinho dessa juntos, época. obviamente. Então vamos começar pelo começo, Vamos né? lá. Você que é formado em psicologia, como começou o seu relacionamento com a comunicação? Cara, isso é uma história muito sinistra, né? Porque eu começo sendo aquela pessoa, uma criança que já adora séries de televisão, Perdido no Espaço, Jornada nas Estrelas, Batman e Robin, Ginny é um Gênio, A Feiticeira, todo esse entretenimento, né, dos anos 70. Eu sou de 66, então quando eu me entendi mesmo vendo televisão era já os anos 70. Então, de Tokusatsu, as séries japonesas, tinha o National Kid, tinha o Robô Gigante, Jiraiya Guardião da dessa Galáxia. Hã? Jiraiya era dessa época? Jiraiya não, eu tô falando lá dos primórdios, lá da Jiraiya pré-história. depois, então. Jiraiya é TV Manchete anos 80, né? Eu tô falando TV Tupi. Eu tô falando... primórdios mesmo, onde você tinha Ultra Seven, Ultraman, o Speed Racer e tantos outros. Racer, Isso aí me recordo. Fantomas. Então você tinha desenhos onde eu era fissurado, desenhos e séries que eu era completamente... Assim, babá eletrônica, né? É a famosa época da babá eletrônica. E isso desenvolveu no pequeno Eduardo esse gosto por televisão, né? Esse gosto por fantasia, esse gosto por essa cultura que no futuro viria a ser conhecida como a geek, pop, nerd, né? E lembro que depois de Star Wars, então, para mim foi decisivo. Star Wars para mim, quer dizer, 31 de janeiro de 78, quando eu entro no cinema e aquela letra explode na minha cara e aquelas letras começam a subir. Aquela trilha sonora. E naquele ambiente todo branco me entra aquele cara de preto. Caraca, peraí. Aqueles robôs correndo apavorados e aquilo tudo. Geralmente o Jorge Lucas ele pegou e fez assim, não, vamos definir o Eduardo. Ele vai gostar de televisão e cinema. E até toda uma tecnologia para a época, né? Sim. Ser mostrada assim no cinema. E lembre-se, a gente está falando aí dos anos 70, né? 78 aqui. Você não tinha o que você tem hoje em dia, no caso, você pode ver qualquer cena de qualquer coisa, né? Hoje em dia é um pouco mais diluída essa questão de bastidor, essa questão de surpresa do que vai ser o filme. Lá, para você saber alguma coisa, realmente você não conseguia saber o que ia acontecer. Eu lembro que em 77... e eu me prendo um pouquinho mais a Star Wars para você entender minha base. Em 77, aqui lá no Rio de Janeiro, né, porque eu estou na queridíssima Campo dos Goitacazes, que eu adoro aqui. Aliás, um abraço, um beijo pro meu querido amigo Paulo Oliveira, que é daqui de Campos, deve estar me assistindo. Você e essa família linda sempre me recepcionam muito bem aqui na cidade. Comenta aí, Paulo. Eu lembro a primeira vez que eu vim em Campos, primeiríssima mesmo, na época de faculdade. Quando isso? Aí, anos 80. Eu vim, convite do Paulo, e eu saí na coluna social da cidade. Olha. Ele veio trazer o jornal, falei aqui, a cidade recebe Eduardo Miranda Barros, bababá. Lembra qual que era o jornal? Oi? Lembra qual que era o jornal? Eu não lembro qual o jornal. Paulo, se você estiver assistindo, ele com certeza vai saber, manda pra gente. Vou ficar aqui na guarda do comentário do Paulo, então. Então, o que acontece? Lá no Rio de Janeiro tinha uma discoteca, olha que loucura. Ela me entregar totalmente, não tem mais por que esconder, né? Chamada New York, New York. E eu me lembro que minha mãe, primos, tios, a gente tinha ido lá para uma matinê. E nessa matinê, em Super 8, passava na parede cenas desse filme que viria a ser Guerra nas Estrelas, o Star Wars. E eu já naquela parede ficava olhando, perguntando, o que será isso, meu Deus? Então eu digo, Star Wars para mim ele é um divisor de águas no sentido de gostar de cultura nerd, geek, otaku, pop, tudo, né? É o ponto de convergência.
ou Ponto Impact. Mas já era chamado de cultura pop nesse Não, início de tudo? ele só é chamado depois de Star Wars, né? Existia a ideia de cultura pop, mas a fundamentação da cultura pop é após Star Wars. Ela que te dá realmente, aí vem os eventos, os colecionáveis, aquela cultura mesmo de você cultuar aquele filme de entretenimento, porque até então os filmes eram muito engajados, né? A ficção científica era muito insípida, era muito... Não tinha aquela hype. Não, né, assim. O que o Jorge Lucas espertamente fez? Coisas gigantes como 2001, Odisseia no Espaço, Planeta dos Macacos, era tudo muito engajado em livros famosos, ou um futuro onde você via coisa muito distante da tua... É muito denso. Muito denso, tem uma temática muito densa. O Jorge Lucas simplesmente pensou o seguinte: espera aí, existem as fitas em série. O que é a fita em série, para quem não sabe? Fita em série, pensa numa série que você acompanha num streaming qualquer. É como se você tivesse que ir ao cinema para ver um episódio dessa série que passaria durante a semana inteira antes do filme principal. Aí você tinha lá, e o que acontecerá com o seu herói? Então você tinha lá o Batman, você tinha o Capitão América, você tinha o Super-Homem, em fitas de série, Flash Gordon, você tinha o Buck Rogers, você tinha o Maravilhoso Mascarado, o Último dos Moicanos, você tinha fitas em série que ficaram muito famosas. O Jorge Lucas pensou, peraí, se eu unir a fita em série a uma ficção científica e fazer algo como Flash Gordon e Buck Rogers, só que numa dimensão completamente diferente, pode dar samba. E deu. Uau, não só samba, como qualquer ritmo de música, né? Até hoje, né? Até hoje, e isso vai. Se bem que melhor a gente não entrar nesse assunto de Star Wars, porque quanto tempo tem esse programa, né? Assim, Star Wars a gente vai durar 6, 8 horas de programa. Mas, assim, em linhas gerais, né? Aí o que acontece? Pronto para fazer cinema. Claro, naquela época os pais eram muito preocupados, assim, tipo, o que meu filho vai ser no futuro? Cinema não é a terra do cinema. Sim. Até hoje. Entra no famoso teste vocacional e sai de lá psicólogo. Isso foi seguindo. Olha que delícia. É tipo assim, você saiu psicólogo, oba, vamos fazer psicologia. Tá. Só que o destino é uma coisa muito interessante. Quando eu estou para fazer estágio, claro, faço estágio pelo CIE, Centro de Integração Empresa-Escola. E lá me mandam para um lugar para fazer esse estágio. Eles não diziam o nome da empresa. Quando eu chego lá é Embrafilme. Olha que delícia. Olha o universo conspirando. É claro que eu ficava mais tempo na sala do copião do que dentro fazendo teste vocacional, teste psicológico nas pessoas, né? Depois de lá, migrei para a Fundação Cinema Brasileiro, que foi o que veio logo depois do Embrafilme, né? Fiquei muito tempo no CTAV, na Avenida Brasil, que é a parte de animação. E isso para mim só foi consolidando essa vibe de comunicação até que no Rio de Janeiro abre uma TV local chamada Rádio Difusora Ebenezer, a TV Rio, e lá era uma dissidência da TV Globo. O Walter Clark foi para lá ajudar a implantar essa televisão. E eu botei um programa de terror com comédia embaixo do braço e fui para lá na portaria. Antigamente era assim, eu juro, as pessoas não acreditam. Portaria? Não era na portaria, não era com isso aqui não. Você ia na recepcionista, pois não, meu filho, o que o senhor deseja? Porque eu queria mostrar um programa que eu tenho. Peraí que eu vou falar com o diretor de programação. Oi, seu fulano, eu estou aqui com o rapaz querendo mostrar um programa. Era assim que acontecia, muito simples. E lá eu encontro meu padrinho em televisão, Roberto Jorge, que não está mais entre nós, e ele me deixa começar a trabalhar. Entrar e ficar trabalhando como assistente de produção na emissora, até que passou um tempo eu sou contratado, e aí eu começo sim na TV Rio, essa TV local, ela não é uma TV nacional, só Rio de Janeiro, cidade, e lá eu aprendo tudo. Tudo é produção, direção, cenografia, adereçagem, de assistente de produção, assistente de direção, edição. É uma escola para mim. E naquela época você não exigia o 3º grau para poder ser radialista. Então, por trabalho, claro, na carteira já entrava como radialista assistente de produção. Mas não só atrás da câmera eu trabalhava na frente também. Porque num programa chamado Rio Urgente eu falava sobre sobrenatural, terror. Que maravilhoso! Fantasmas, tudo eu era chamado para esse programa. Lá eu recebi o apelido de Doce Vampiro. Olha que coisa, em homenagem a Rita Lee. Então imagina. Você curtiu essa vibe? Muito. Para mim, o filme de terror e ficção é a minha base, né? Que massa. Muito bom mesmo. E ETs, UFO. Por isso que eu adorei esse seu abduzido aí. Agora eu entendi tudo. Agora você entendeu. Quando eu olhei, dali é nível do passado. Mas vamos lá.
Então, isso para mim é a base, é onde é o nascedouro do que viria para a TV Manchete. Quando a TV Rio ela já não aguenta mais, né? Porque ela teve seus problemas. Eu saí da TV Rio e aí vou para a TV Globo, faço uma pequena passagem na TV Globo, numa série chamada Araponga, que era estrelada pelo Tarcísio Meira. Ele fazia um detetive atrapalhado, eu tinha que fazer o mecanismo de uma mala que ele usava, um raio laser que entrava e saía. Acabado esse trabalho, o Roberto Jorge me chama na TV Manchete para trabalhar na divisão de cinema. Olha que coisa interessante, né? O destino sempre lá tá. E aí eu vou trabalhar com o Wilson Cunha, grande amigo, crítico de cinema, apresentador do Cinemania na época. E lá começo com assistente de produção também do programa Cinemania e editor da programação. Quer dizer, o editor da programação, no caso, era pegar todos os produtos enlatados da divisão de cinema e tentar colocar aquilo no formato que... Agora é um pouquinho técnico, eu explico. O encaixe. O que é o encaixe? É onde você tem a comercialização. Então, o pessoal tem muita gente anunciando, o encaixe está grande. Então, você tem que abrir mais breaks para botar os anunciantes. Entendi. O encaixe está baixo, você diminui os breaks. Então, por exemplo, às vezes o Tokusatsu, que é a série japonesa, né, ao vivo, ele tinha 2 blocos. Às vezes ele tinha que ter 3 blocos. E às vezes 4 blocos para reclamação geral, porque tinha muita gente anunciando. Ou nenhum, ele ia direto, do início ao fim. Cortes. Depende. Então, eu começo na TV Manchete justamente cuidando desses tokusatsus e dos produtos da divisão de cinema. E, tipo assim, quando muita gente diz assim, Eduardo, mas foi você que botou Jaspion no ar? Não, de forma alguma. Jaspion, Giban, Jiraiya, Changeman, Maskman, Flashman, Cybercops, Black Kamen Rider, Lion Man branco, Patrine, Soul Brain... se eu esqueci algum, desculpa, mas todos esses eram a responsabilidade que já estavam na casa, né, há muito tempo na casa já, fazendo um trabalho lindo. E eu pegava essas séries e, claro, editava elas conforme a solicitação da programação. E isso foi durante um bom tempo. E eu não sei se vocês querem perguntar, porque eu vou passar para uma nova fase. Comecei assim também, trabalhando aqui. Ah, é? Fazendo os breaks dos programas aqui da televisão. Que legal isso. Olha, tá vendo? Eu também meio que trabalho com isso, então entendi totalmente o que você falou. Entendeu? De manhã cedo, pra mim, 7h30 da manhã, era o grito lá do monstro do Jasper e aquela guitarra cortando meu ouvido. Ele é sinistro. Nossa, todo dia de manhã. Então, você estava lá, você estava fazendo esse trabalho, né, de fazer ali a sua programação, colocar os comerciais. E quando que surgiu, né, você chegar no comando ali da divisão de cinema? Cara, aí já é uma loucura, né? Porque a Manchete, em 93, ela passa pela primeira grande crise dela. É o momento em que os diretores principais saem da casa e quem está lá dentro tem que cuidar do barco que está afundando. Eu estou voltando da edição com as fitas, né? Um monte de fita, até aqui, segurando a última com o queixo, sabe? E me vem o diretor, né? Um dos que ficaram, o senhor Dirceu Camargo, que até hoje está por aí. Um abraço, senhor Dirceu. E disse para mim assim, Eduardo, eu estava conversando e nós pensamos que você é a pessoa mais indicada para assumir a divisão de cinema. Seu conhecimento, o trabalho que você desenvolve, o gosto que você tem por cinema e por produto, né? O conhecimento de produto. Então, por favor, a partir de agora você está como gestor da divisão de cinema. Foi assim, chegou e te entregou. Eu com as fitas aqui, ó. Senhor Dirceu, pode deixar. Aceito. Vou eu para a sala, tá todo mundo na sala da divisão de cinema sem saber o que fazer, porque a emissora estava... E o cara que achava que ia assumir com as pernas em cima da mesa da direção. Eu pousei as fitas e falei assim, olha gente, eu acabei de falar com o senhor Dirceu e ele disse que agora eu estou à frente da divisão de cinema. Então eu conto com a colaboração de vocês, né, com o nosso esforço. Vamos tentar mudar esse quadro, vamos fazer alguma coisa. Esse cara tira as pernas de cima, olha para mim e diz assim, olha só, os papéis estão aqui, essa é a sua mesa, o arquivo está ali, você se vira as costas e vai embora. Aí eu, tá bom. O que você sentiu nessa hora? Você ficou animado? Você ficou horrorizado? Como é que foi esse feeling na hora? Eu já tinha ficado tão horrorizado antes, né? Tipo assim, oi? Como? E tipo assim, foi mais uma coisa, né? Porque, tipo assim, é claro que
Coitado, depois a gente ficou grande amigo. Ele virou um grande colaborador. Um dos que mais lutou lá dentro comigo. Mas é claro que na hora, você achar que é sucessão direta e de repente uma pessoa dizer, sai, não é você. Dói, né, pô? Caramba. É, com certeza. Então é tipo assim, nossa, é uma pessoa muito querida, claro. E tocamos o barco. A gente foi começar a tentar reverter uma situação. Porque quando eu pego a divisão de cinema, como chefe da divisão de cinema, na verdade era um cargo de diretor, mas chefe, acho que pagava menos, não sei. É gerente. Não, era diretor. A responsabilidade era à frente da divisão de cinema. Todas as decisões da divisão de cinema, em matéria de qualidade, edição, prospecção, avaliação, solicitação de compra, aprovação, tudo era comigo. Acabava na minha mesa ali. E lembrando que a Rede Manchete, a cabeça de rede era no Rio de Janeiro. Então, é tipo assim, não havia outro lugar para se tomar nenhuma atitude, porque como a divisão de cinema está ali, a direção de programação estava do lado, você tinha os donos ali, você tinha a direção geral da casa ali, então tudo era decidido no Rio de Janeiro. E claro, o que acontece? Vamos lutando, né, sabendo o que vai acontecer, tivemos a grande oportunidade de pegar o Saturday Morning da Hanna-Barbera na Turner. Corrida maluca, né? Corrida Maluca, Coelho Ricochete, Bacamarte Chumbinho, Tartaruga Tuxê, Galaxy Trio, Herculoides, os Mussarelas, Tubarão, e Dinamite, Bionicão, e etc, etc, etc. Então, essa mescla, junto do que tinha saindo de contrato, que eu tinha coisa muito velha saindo de contrato. Eu tinha As Aventuras de Jerry Lewis, eu tinha Jackson 5, os Super Globetrotters. Será que alguém sabe quem são os Globetrotters? Uma equipe de basquete sensacional e que lá eles eram super-heróis, quer dizer, era muito velho aquilo. E eu também tinha alguns clássicos como Doraemon, né? Doraemon, que até hoje é um sucesso, aquele gato robô azul. Tinha o Dom Drácula do Tezuka, né? Só. Tinha o D'Artagnan e seus amigos. Pega na memória, né? Pega lá no fundinho. Então, sim, tinha os clássicos Pirata do Espaço e Patrulha Estelar, dois monstros ali. Fora isso, os tokusatsus, que eu tentava fazer um mix daquilo ali e tentar reconstruir uma programação infantil. E sim, com um pouco de sucesso. Porque na época me disseram, e isso eu não posso provar assim por números, né? Mas na época me disseram que para gerar um ponto, na época, precisava de 126 mil aparelhos ligados. E nós dávamos traço, 0 e 1. Às vezes, quando dava só 0 e 1, eu dizia, nossa, é uma audiência binária, né? Assim, é uma audiência digital. 01, 001, 001, dava até uma mensagem ali, alguma coisa. Alguém está comunicando. Sim, não, era coisa impressionante. E traço. E nós conseguimos levar para 4. Corrida Maluca dava 4. Então, para nós, assim, foi uma vitória. A gente não era mais a parte da programação, a divisão de cinema mostrava combate. Claro, não só com os desenhos, com os filmes, com as minisséries, com as séries. Tinha muita série lá. E como esse material vinha para você? Tipo assim, os materiais novos? Então, até agora não vem material novo nenhum, a não ser novo a Hanna-Barbera, novo. Né? Elas vêm em fitas, onde você vai fazer uma fita B para trabalho, ela vem um master, esse master você vai avaliar ele, você vai ver se esse master tem qualidade ou não, de você colocar na televisão, até por isso Lion Man e Lion Man branco não foi renovado, porque não tinha condição do master ser renovado e não ia se investir num master novo. E, claro, você recebia aquela fita, ia para a ilha de edição, fazia as edições, a coisa ficou muito lavada, né? Você pega de novo do master, faz, quer dizer, é esse mecanismo de televisão. Então, para mim, era óbvio que eu não podia me desfazer dos tokusatsus, das séries ao vivo japonesas. Para mim, eles eram um tipo de base, havia um fanbase ali. Então, elas eu tive de cara que renovar, todas, eu precisei. Eduardo, o que você precisa? Além dos desenhos, eu preciso das séries japonesas, não deixe ir embora. Vamos renovar. Mas isso já não cansou? Não. Isso ainda é a nossa base de audiência. Porque quando elas entram, elas dão número. Não é esse quadro que se apresenta. Você tinha uma análise, né, para mostrar também. Não, é claro. A gente tinha ali um monitorzinho com minuto a minuto. A gente sempre acompanhava. Fora isso, vinha um relatório naquela impressora sequencial, sabe?
Faz um barulhinho ótimo. E ficar aquele monte de páginas olhando o número. Quando vinha, né, gente? Porque entenda uma coisa, a Manchete chegou num ponto em que ela, pelo menos para a divisão de cinema, ela não podia fazer investimento nenhum. Era tudo por permuta. E se engana quem pensa que permuta é de graça. Não é de graça. A TV Manchete, ela pagava com o que tinha de mais caro para ela, que é o horário de televisão. Claro. Sim. A gente sabe que segundos em televisão contam muito. A gente pode fazer uma experiência agora muito fácil. E até na questão da publicidade, né? Do que encaixa ali, os anúncios. Como é que era isso na época? Tipo assim, o anunciante escolhia? Ah, não, eu quero estar em determinado programa. Ou vocês que faziam meio que uma escolha. Como é que era a situação ali dos anúncios? Que eram, né, os encaixes. Caiu 2 pessoas aqui assistindo. Caiu? Você entende como é que em televisão, como em mídia, o buraco é enorme? Eu não devo ter ficado 10 segundos olhando para você. E você automaticamente tenta compor isso com uma fala, e o outro fica nervoso, bota a mão na boca. Televisão é isso, gente. São segundos que decidem a sua audiência. O controle remoto vai, pau, na hora, acabou. Então imagina se o que você bota no ar não gera interesse. O teu horário de televisão comprometido. Se Cavaleiro Zodíaco não dá certo, são 22 minutos de buraco. Esse buraco que você viu, onde ninguém está assistindo. Volta a dar traço, 1, 0... num produto. Então, a pessoa diz, porque a Manchete recebeu de graça, já é um absurdo, né? Mas recebeu de graça, exibiu de graça, era tudo de graça. Para de se iludir, em televisão não é nada de graça. Isso que a gente está fazendo tem um valor. Eu recebi milhões para estar aqui. Claro. Tô brincando. Inclusive, temos alguns comentários aqui, ó. Vou mandar um salve pra galera que tá vamos lá. assistindo. Zé Martins estava aguardando iniciar, já tá, né, aqui acompanhando com a gente. Prazer. Patrick gostando demais do episódio. Marcelo Barreto na sintonia aqui. Parabéns, Júlio, por assumir o podcast, sempre tendo episódios com novos ensinamentos. Ele está revivendo a infância dele aqui. Pô, obrigado, Marcelo, por estar aqui com a gente. Que bom. E é isso, assim, o que acontece com Cavaleiros foi uma história muito estranha, porque eu tô com esse voo de curso, né? Para mim é um voo de curso. Eu já tinha feito com todas as dificuldades do mundo alguma coisa para reverter a minha parte, porque cada parte da televisão teve que fazer a sua parte. O jornalismo dele, a teledramaturgia dele, a linha de show deles. Todo mundo teve que fazer uma mudança qualquer para gerar um resultado. Claro que a TV Manchete já tinha um jornal de respeito, todo mundo adorava o jornalismo da TV Manchete. As novelas tinham sua respeitabilidade, vide Pantanal, né? Nós estamos no momento pós-Pantanal agora. Ana Raiz é Trovão, Amazônia, mas ainda no momento de transição. Sou chamado, porque essa famosa reunião de programação, né, que eu geralmente conto, eu sento lá na sala, só tem 3 pessoas ali. O diretor de programação, que era o Gerardo Lucas, o diretor comercial, Osmar Gonçalves, um gênio, e um cara que eu nunca vi mais gordo na minha vida. Assim, um cara muito tenso, que eu nunca tinha visto. Por favor, Eduardo, senta aí, tudo bem? Prazer, tal, não sei o que. Senta aí, assiste esse produto que parece ser coisa boa, tá vindo aí, pô, ó, tá falando um maior sucesso. Em Mar del Plata, assim, ó. Maior sucesso, tá, vamos lá no seu sucesso, bota aí. E aí me começa aquele tal promo que eu digo, que foram quase 10 minutos, eu não sei se eu já estava de saco cheio, foi 30 segundos, eu já não aguentava mais, mas eu lembro que são 15 minutos de uma coisa insuportável. Não tinha diálogo, não tinha ação, não tinha sequência, era cola-cola de imagem de soco, pontapé, arranca peito, arranca olho e fura, corta pulso, fura, porrada, voadora na cara. E eu falava, meu Deus do céu. Os caras também não sabiam vender o negócio, né? Não, eu ficava olhando aquilo ali, eu fiquei assim, quando acabou aquela bestialidade, no meu entender, eu estava aqui, o monitor na minha frente, eu olhei para cima, né, que eles estavam aqui ao redor, falei, gente, olha só, isso não dá. Pô, eu tô com corrida maluca no ar, dando 4. Vocês vão botar isso aqui, é jogar um limão no leite, vai talhar. Vocês vão estragar tudo. Não, mas Eduardo, você tem que pensar, porque, pô, isso aí é um sucesso, tá fazendo sucesso por onde passa. Olha os papéis. Aí o cara me mostra um monte de papel que não me interessa para nada. Como profissional de televisão, interessa o meu papel. O papel que reflete o Brasil. Não me interessa se foi bem na Espanha, se foi bem no Japão, se foi bem nos Estados Unidos, se foi bem no México. A realidade deles é diferente da nossa. Porque o que acontece? Também tem uma outra face, né? Eu costumo dizer uma coisinha hoje em dia,
e isso eu vou sempre falar hoje em dia, porque o otaku, ele é muito rigoroso. O otaku, ele é muito... Eu vou ser bonzinho e charmoso. O otaku é muito ligado nas coisas, ele é muito engajado, ele é muito... Sabe? E ele está sempre atento para a coisa, né? Então, geralmente eu faço assim. Quem trouxe Cavaleiros do Zodíaco para o Brasil? Santói. Ah, essa já viu algumas entrevistas. Esperta ela. Júlia Aí. esperta. Sim, é Santoy. Agora, quem trouxe Cavaleiros do Zodíaco para Manchete? Departamento comercial. Isso aí. Claro, Osmar Gonçalves, Que com a marcou sua a reunião. técnica maravilhosa, marcou a reunião. Agora, quem deu parecer positivo para ele ir pro ar fui eu. Mas até chegar esse parecer positivo foi uma batalha também. Porque dentro dessa sala eu falei o seguinte, aí ficou aquela coisa de Eduardo, vai, vê aí. Porque o comercial saudável nunca vai colocar a cabeça na bandeja de prata. Ele quer saber do contrato. Isso aqui é bom para casa? Agora dizer que eu botei? Não, tem o bucha da divisão de cinema para dizer se isso é bom ou se é ruim. Sim. Né? O profissional contratado por vocês, entre aspas, bucha, que vai dizer se isso é bom ou não. Sem dado nenhum, porque hoje em dia eu pego a audiência de Ubuk no Alasca, tá aqui. Agora, naquela época, o que tinha de mais moderno era pager ou trim, ligaram para você, né? Ou fax. Você dizia, caraca, Nossa, saiu do fax outro lado. Olha, Aí você botar o papel, tô com o papel na mão, sabe? Igual 2001, na frente do Emocionante, né? monolito. Pode soltar a trilha sonora. Com... Batendo papel assim na mesa. Então, o que acontece? Você, nessa situação, o profissional de televisão, ele tem que tomar muito cuidado, porque ele está lidando com o dinheiro do outro. E não é pouco dinheiro, não, é muito dinheiro, é muita responsabilidade. Às vezes vem os amigos, né, brincar, porra, ganhando a vida vendo desenho animado, porra, cara, eu quero dar um emprego desse aí. Mal sabe que essa é a pior faceta, né? Que se você cai nessa armadilha, você simplesmente pode jogar no lixo muito dinheiro do outro. É muita responsabilidade. E fazendo uma pequena digressão, quando eu estive na TV Globo, deu para ver isso de uma maneira muito, 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 muito ácida e tóxica. Em que sentido? O peso da responsabilidade de tudo que você indica para botar no ar. Se aquilo não der resultado, é uma tsunami em cima de você assim. Se dá resultado, não. O dia corre normal. Nada, não vamos falar absolutamente nada. Porque é o obrigatório a dar certo. Agora, se dá errado, e 2, 3 disseram que não acreditavam muito naquilo, e que você fincou pé, nossa. E chegou a acontecer isso? Não. Graças a Deus, sim, aconteceu. Sim, aconteceu. Vamos falar da manchete, é melhor. Vamos voltar um pouquinho. Senão eu não vou aguentar, eu vou começar a tacar água na cara, essas coisas. Então, o que acontece? Ficou um impasse e eu falei, gente, olha só, desculpa, mas só com episódios inteiros. Eu não tenho como avaliar com um fragmento. Porra, mas eu não vou fazer isso. Aí o cara, depois que eu soube que é o da Santoy, ficou muito mal-humorado. Ele falou alto, em bom tom e com raiva. Eu não vou fazer isso. Eu não vou dublar, não vou ficar gastando dinheiro. Pô, eu não fiz isso pra ninguém. Ah, não, eu não fiz isso pra ninguém, né? Essa emissora que você acabou de pensar, essa mesmo que vocês pensaram também. Entendi. Teve na mesinha deles aquele promo bonito. Nas outras, não. Mas Rejeitaram eles. não, é tipo assim, não. E não é essa de pedir episódio completo, não. É isso? Não, eu tenho mais o que fazer. Mas a manchete realmente precisava de produto. Tinha que se encontrar uma maneira, já que estava se falando tão bem daquilo. Então a minha estratégia foi, eu preciso de episódios completos. Sim. Ah, mas eu não vou dublar. Ah, filho, eu posso ver em inglês, francês, espanhol, esperanto. Você escolhe. Grego. Sabe, assim, o que você quiser eu assisto, eu só preciso entender como se funciona isso na tela. Porque a linguagem visual, ela não depende do que está se falando. Sim, ali. Até porque a dublagem você mexe em tudo. Alguém manda você a merda, você vá para longe, você sai daqui. Vai passear, Vai né? passear. Vai pela sombra. Xinga pesado, você é bobo, mau e feio. Acabou, entendeu? É só você ver assim... Não sei se vocês lembram de um filme chamado Superbad. Lembro. Sim. Superbad. Superbad teve uma primeira dublagem que pra mim é clássica. Graças a Deus eu tenho esse DVD em casa. A primeira dublagem, a proibidona, assim, ela é muito boa. Porque ela combina com o filme. Fala tudo que você pode imaginar. E eu tava na Globo nessa época.
E o chefe, o diretor da divisão de cinema lá na época, né, que na Globo eu não sou o diretor da divisão de cinema, ele parou comigo e falou assim: Eduardo, cara, olha como tá isso. Eu falei: eu sei, isso é loucura. Na hora, vamos redublar. Um abraço. E é isso. E é Falou, isso. tá falado. Eu vou comer ela daqui a pouco, eu vou pegá-la daqui a pouco, eu vou sair com ela daqui a pouco. É porque eu vi uma versão censurada disso já, não lembro desse. Entendeu? tipo de papo. Havia uma. Não é nem censura, mas mudaram a Adaptação. forma como você fala daquilo. E hoje em dia a dublagem dele é essa, que ficou valendo, a mais amena, né? Mas a clássica, a dublagem clássica, veja se você não viu, é muito boa. Então, quer dizer. Ele muito revoltado, né? Depois, o cara da Santoy, ele vira e fala: vai ser inglês, japonês. Eu falei: não tem problema nenhum. Espanhol, eu falei: tudo bem. Então, Los Caballeros de Rodrigo. E aí, uma semana depois, vou pra minha sala. Uma semana depois, vem os episódios. Que a galera gosta da quina, jogar no bicho. Adoro essa parte. Eles adoram essa parte. Cara, deixa eu anotar aqui. Anota aí, os episódios 1, 2, 3, 37, 25, 27, 32, alguma coisa assim. E eu começo a assistir, a orelha do Cassius é cortada no primeiro episódio e fica pulsando no chão. Não basta cortar uma orelha, ela tem que ficar assim, ó, no chão. Eu pensei, uma orelha, vai. Vou condenar um desenho por causa da orelha. Olha a orelhinha. Besteira. Mas o desenho me mostrou que ele era muito maior do que toda essa violência que eu havia visto no promo. Ele falava de coisas universais. Aliás, você que é produtor de conteúdo, pensa bem no teu roteiro, no teu produto, ele tem que ser universal. Por mais que seja a sua vibe, por mais que seja o seu trabalho autoral da sua vida, se você quer comercializar, ele tem que falar com o mundo. Não pode falar com o seu bairro, não pode falar só com a sua cabeça, não pode falar só com o seu país. Tem que falar com o mundo. E Cavaleiros tinha isso. Ele falava de deuses gregos. Quem nunca falou de deus grego? Mulher Maravilha. Se você leu Mulher Maravilha, você fala de deus grego. Babau. Signos astrológicos. Quem nunca perguntou o signo de alguém? Pô, sempre, ou o dia do aniversário? diariamente. E você? De que signo é? Não é? E você tinha lutas, batalhas épicas, você tinha Vários a amizade. diferentes que se unem em um só. É aquela coisa da Shonen Jump, né? Que lançou o mangá do Masami Kurumada, onde se é importante para você, eu tô do seu lado e a gente vai conquistar, a gente vai ter força para superar isso. Então, para mim, ficou desde cedo muito claro que Cavaleiro do Zodíaco, nossa, cara, ia ser um estouro, né? Sim. Uau! Fui arrebatado também por Cavaleiros. Você maratonou quando chegaram pra vocês os episódios? Eu não podia maratonar, porque além de Cavaleiros, eu tinha uma porranca de coisa para ver na divisão de cinema. Era filme, série. Eu vi alguns episódios. Tem que analisar tudo, Tudo. minuciosamente. Então eu ia na ilha de edição, principalmente quando me chamavam, né? Como, por exemplo, nunca me esqueço o episódio do Misty, um personagem chamado Misty, que de repente, do nada, decide tirar a roupa e andar pelado mar adentro. O editor me chamou e falou assim: não, porque, entenda, porrada e sangue é uma coisa, sexo é outra. Uhum. Sexo em desenho animado é muito complicado. Porque tá falando com criança, né? É muito complicado. Por exemplo, o S Mangá, não sei se vocês lembram, ou já ouviram falar. O S Mangá, aí é até uma coisa interessante falar do S Mangá agora, porque diferencia bem uma coisa da outra. O S Mangá foram OVAs que eu tive que exibir na TV Manchete. Eu tive que exibir da US Mangá Corps, mas eram para 18 anos. Eles não eram livre, classificação livre. E ali estava um bom exemplo de quando a divisão de cinema fazia o trabalho dela de prospecção e análise, e quando o comercial pegava e dizia assim: exibe. Interferência, né? No trabalho. Tarefa, missão dada, missão cumprida. Exibe. E eu recebi na minha mão Genocyber para analisar. Pelo nome já percebi que não é muito infantil. Quem conhece Genocyber, vai lá no YouTube, se você tem estômago, e vê o início do segundo episódio de Genocyber. Crianças correndo numa praia, desesperadas, helicópteros do exército no pôr do sol, chegando, uma música terrível. Tan, 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 tan. Eles começam a disparar. Aí você vê o rosto da criança abrindo assim, ó. Que isso? Pra sair uma bala. É cérebro, olho, perna quebrando. Aí tu diz assim, aí eu sentei na mesa e falei, não. Aí deu problema, deu treta. Voltei correndo pra direção de programação. Falei, não dá. Eu falei, Eduardo, não quero nem papo. Bota no ar. Que horário passava isso? De tarde.
Ah, de boa, você não. De boa. É uma outra Aí época começava uma colcha de retalho absurda. Porque você tinha que tirar. Eu chegava a pedir para tirar um personagem inteiro da trama se ele fosse ter uma morte muito feia. Eram edições de 10 a 17 minutos de produto jogado. Era o açougue aberto. Então, isso é só para diferenciar. Por exemplo, Cavaleiros, ele precisou de muito pouca adequação. E a adequação era cirúrgica. No início, eu dizia para o pessoal assim, para os editores, olha, sangue não espirra, sangue não escorre, pedaço de gente não fica se mexendo. É estático, diminui o frame, quer dizer, diminui o tempo de exibição. Estático, diminui o tempo. É sempre tentando fazer um pequeno trabalho cirúrgico para não ficar tão chocante. Mas o cara pelado, não dá, né? Aí já é demais. O Misty me tira a roupa, eu falei, faz o seguinte, frisa esse cara lá no fundo, taca a cena da cara do outro, falando por cima, não quero esse cara pelado, porque já tava para ver que ele tava pelado lá no fundo, né? O bom que a galera nem percebe, né? Tipo, não, passa o otaku sempre percebe. Sempre percebe. Isso aí você pode estar certo que ele sempre percebe. Mas não era época de redes sociais. Então vinha uma carta ou outra me xingando minha família, essas coisas. Né? E é isso. Cavaleiro chega nessa vibe. Eu dou o parecer artístico, né, dele, elogiando horrores o produto. E para a direção geral, para os donos, para o comercial, para a direção de programação. E vamos com Cavaleiros. Só que você pensa que foi sucesso imediato? Não foi. Teve aqueles momentos de tensão. 2 semanas, tocava o telefone. Outros Cavaleiros, né? Pô, calma, né, gente? Acabou de estrear. Outros Cavaleiros, hein? Nesse momento era teus Cavaleiros. Entende? Aí o filho fica bonito. Pô, você diz que é só seu? Exatamente. Que é isso? Eu também tenho participação, vai. Claro que tem, todo mundo tem participação. Mas quem botou a cabeça na bandeja fui eu. Porque se aquilo fosse um problema, os telefonemas de Caí seus Cavaleiros iam acontecer mais ainda, né? Mas assim, estreou Cavaleiros. E aí houve uma divulgação? Ou Sim. só entrou na grade? Ele entrou na grade com já chamadas, né? Semana que vem estreia o Eloy de Carlos com aquela voz maravilhosa, né? Os Cavaleiros Zodíaco, bababá, né? Fizeram uma festa, mas não era tempo de mídia social. Não era tempo de novas mídias. Então você tinha que esperar a criançada não jogar mais bola, não ir para o clubinho, tá em casa, e o amiguinho pensar, o que ele tá fazendo em casa? Ele tá vendo um desenho novo. Ué, que desenho? Deixa eu ir lá ver com ele. Deixa eu botar no canal. Ia ver essa coisa viral, literalmente. Chegar na escola. Na escola, conversar. O álbum de figurinha, o Demora. álbum do chiclete, a coisa que ia acontecendo, as revistas especializadas. Os próprios brinquedos, né? Que eles Os queriam- brinquedos, já estavam brinquedos é a vendo? base. Não, na verdade, Estavam era uma coisa muito tímida, né? Porque quando o boom acontece, o licenciador é obrigado a fretar um avião com outros. Nossa. Mais o cara entra na minha sala. Isso é uma coisa que às vezes eu falo, às vezes eu não falo. Mas o licenciador entra na minha sala, rindo daqui a aqui, dizendo assim, Eduardo, eu previa 95 mil unidades, eu tô com 400 e poucas mil unidades vendendo. O Natal de 95 era a mãe dando na cara de mãe para pegar esses. Era. Se tu botasse no balcão, virasse a cara, já tinha outra mãe que pegava e levava. Eu tive numa loja de brinquedo e falei assim, oi, eu queria comprar um brinquedo dos Cavaleiros na época, né? Pois não, o que o senhor deseja? Eu queria o Ceia. Aí tá bom. Olha, eu tenho uma listinha aqui, tem 12 pessoas na sua frente, mas eu vou botar seu nome. Seu nome é? Eu falei, Eduardo Miranda. Pô, logo sei, é difícil. Imagina, logo sei que eu vou pedir, né? Podia ter pedido uma coisinha menor. Cara. Um jabu de Capricórnio, né? Essas loucuras. Mas não, realmente foi um sucesso de licenciamento, foi um sucesso. Quando ele decola mesmo. E é rápido? Foi virada? Foi fogo de esteio. Foi assim, ó, pum! Tipo assim, como é que foi isso? O que você viu ali? Foi os números da audiência mesmo? Eu vi tudo mudar ao meu redor. Ao mesmo né? tempo. Tudo assim, começa uma festa e uma vaidade muito grande, começa isso vai dar certo, precisamos de mais cavaleiros, agora essa é a linha, vamos nessa. E a coisa cresce. E digo, quando o Cavaleiros dá certo, há uma divisão onde você pode dizer que é A, C e DC. Antes de Cavaleiros e depois de Cavaleiros. Né? Antes de Cavaleiros, você não tinha... O otaku, ele era um cara escondido em clubes, na casa dele, no play de alguém, mostrando coisa. Muito assim, né? Segregado. Não era Tímido.
Depois de Cavaleiros, olha os eventos que você tem pelo Brasil afora. Todo mundo É fala, uma todo mundo loucura. comenta. Grandes eventos, né? Grandes eventos. Trazem coisas de Cavaleiros expressivas. Falam de Os Cavaleiros. armaduras de ouro que vieram. Aham. Eu fui, inclusive, achei maravilhoso. Aham. E eu não fui convidado. Olha que delícia. Eduardo, me conta esse babado aí. Eu É não isso sei. mesmo? Eu não sei, Júlio. Eu não sei o que acontece. Eu acho que não gosta da minha cara. Porque me entrevistaram. Lá me entrevistam, mas o evento não rolou. E justo nas 12 armaduras, Sim, né? era tudo sobre isso, né? Aquele... Meio estranho. Mas eu tenho uma experiência muito interessante em 2018, que eu tive lá por conta da minha filha. E num painel, ela me encheu o saco, minha filha. Aliás, um beijo, Camila. E ela falou, pai, você tem que dizer quem você é, você tem que dizer quem você é, você tem que dizer quem você é. Eu falei, Camila, eu não vou fazer isso. Eu odeio autopromoção, eu acho isso horroroso. Mas você tem que falar, você tem que falar. E calhou, né, do cara do microfone tá aqui do meu lado para fazer a pergunta. Aí eu peguei o microfone e mandei. Falei, olha, eu sou Eduardo Miranda, nos anos 94, 1º de setembro, botei no ar Cavaleiro do Zodíaco. Cara, o teatro veio abaixo. Depois, se você quiser, eu mando as cenas para vocês verem. Eu quero ver isso. Veio abaixo. E eu me surpreendi com aquilo. Do tipo assim, uau, então era válido que eu tivesse aqui, né? E muita gente achou que foi armado isso na época. Muita gente achou. Alguns haters, algumas pessoas acharam. Tem, né, galera? Isso aí não, isso aí foi armado, isso aí já estava programado. Não foi uma coisa voluntária mesmo. Rolou mesmo. Marcelo Barreto mandou aqui, ó. A história por detrás, tendo órfãos no enredo, é bem interessante. Ainda se aplica na atualidade, atemporal. O faturamento, na época, bateu 50 milhões de reais. Olha que bom ele ter esses dados, porque eu não tenho dado nenhum disso. Isso aí ficou com comercial. Para mim era a parte técnica, E artística. da criatividade. Mas agradeço muito. Quanto mais informações tiver, mais essa chama fica acesa. Sim. E eu acho bacana isso. Você não usar a informação apenas como uma forma de vaidade, de você dizer, eu tenho isto, o cálice sagrado. Não, seja democrático, né? Ninguém é obrigado a saber tudo. Principalmente as pessoas não entendem que uma divisão de cinema, ela não funciona só para um produto. Ela funciona para diversos produtos. Lá eu tinha filmes, séries, minisséries, os desenhos animados americanos, os desenhos animados japoneses, as séries japonesas, as séries americanas. Muita coisa rolando ao mesmo tempo, né? Não, era só E isso. tipo assim, quando você decide uma coisa, isso já era, já foi. Isso vai, contratou, deu certo, ótimo. Próximo, você não fica aqui. Eu ficava por uma questão de tá dando muito certo. E é uma coisa que, claro, capitalizou para mim. Sim. Na empresa virei o príncipezinho, era o apelido de príncipezinho. Eu andava lá como volitável, eu nem andava, eu andava pelo corredor, né? Tipo o Magneto, assim, ó. Né? Assim, ó, Todo veio o mundo assim, Eduardo. Comercial, né? Nossa, ganhei um quadro de cinema no programa de domingo, Making Off, né? Foi maravilhoso. Aliás, um bom quadro de cinema que inaugura essa fase, aí sim, de fato, crítico de cinema minha, né? Massa. Que eu já vinha lá dos anos 80 na TV Rio. Eu já falava. Meu primeiro filme resenhado foi A Mosca 2. Nossa! Imagina. Fui na cabine da Mosca 2. E hoje em dia não, né? Com o Projeto Cinevisão, esse canal que eu tenho no YouTube, que aliás já estão todos convidados, por favor, a conferir. Segue lá, galera. Ele é uma dissidência de um programa de televisão que eu ia ter na Manchete, o Cinevisão. Mas como a Manchete acabou, o Cinevisão não aconteceu. Então depois eu lancei o projeto, porque nunca saiu do projeto. Então ele é o Projeto Cinevisão, a qual eu já convido a todos de novo. Então o que acontece? A TV Manchete, ela começa a entender que Cavaleiro do Zodíaco, primeiro, tem que ser festejado, sim. Eu tenho o poder de colocar National Kid em preto e branco à tarde, Ultraman à tarde, que eu queria ver como as pessoas reagiam à base, né? Sim. A base daquilo. Não adianta só ver os novos, ver a base. O sucesso deu liberdade pra mexer. Muita liberdade, né? Você testar o público feminino com Sailor Moon. E te perguntar sobre Sailor Moon. Por quê, né? Eu sou bem fã de Sailor Moon, mas eu acompanhei mais quando ela retornou com o Cartoon. Na época da minha Manchete, não lembro muito bem dessa época. Como é que foi? Como é que... Sailor Moon é uma história triste, porque o que acontece... Sailor Moon, Sailor Moon é um clássico, tá? Se não fosse a pandemia, ela ia ser uma das representantes da Serena. Assim como o Doraemon ia ser, o Goku, a Serena, o Mario
Quais foram? Quais eram os personagens? Era Goku, Serena, Mario, Doraemon e tinha um outro, que eu não me lembro agora. Eu acho que era o próprio mascote da Olimpíada. Então, são personagens eternos. Claro, Guerreiras Rei Earth no SBT fazia uma frente maldita. Ela fazia, porque elas tinham uma dinâmica muito mais forte do que aquela menina chata chorando no início de tudo. E o gato, porra, garota, para de ser chata, eu tirei 0. A joia, não sei do que. Então, Faltou a edição ali, Às vezes ela força a barra. tinha que ter tempo para aturar a Serena, para que ela amadurecesse um pouquinho, né? Porque, olha, não ia madurar nem tão cedo, mas tinha que ter ali o público. E isso foi uma coisa que não aconteceu. Mesmo você colocando, e aí uma estratégia de programação, né? Você pega um produto fraco e bota dentro, no meio de 2 fortes. Então, a galera que estava aqui, que já está saindo, e a galera que está esperando, que está chegando, faz esse produto ser abraçado. Sim. Mas nem isso ela estava conseguindo mais. Ela virou um void, um buraco. Por que você acha que isso aconteceu? E depois ela voltou, Porque né, no não Cartoon houve o Network. engajamento do público feminino por não ter novos episódios. A gente a gente fazia reprise muito rápido e sempre era aquela fasezinha muito de comecinho. Então, ela não engajava desenvolvia. ainda. Exatamente. Quando eu tiro a Sailor Moon do ar, não por minha decisão, mas por decisão da direção de programação e pelos donos da casa, claro, ninguém vai manter. Gente, entenda, a televisão não é feita para você, não. A televisão é feita para o patrocinador. A TV aberta, ela vive da pessoa que investe grana nela. Se o cara disser isso aí não está me valendo de nada, eu vou tirar minha grana, seu produto querido está fora. É isso que as pessoas se iludem de dizer, porque o meu desenho, que seu desenho, o seu filme nada vale, vai tudo sair se não gerar audiência. Fato. E às vezes você gosta de uma coisa que não é muito aceita pelo público, né? Então vai ser cancelado. Eu até digo para as crianças, Papai Noel existe, Coelhinho da Páscoa existe, mas o seu programa preferido na TV aberta, ele cai se não der audiência. Ponto. Vamos acabar com essa história. Assista, então. Ele pode não existir mais a qualquer momento. Eu sempre botei a culpa nos fãs. O pessoal, porque você tirou a culpa sua, que não divulgou direito e não estava lá exatamente. assistindo. Por isso, olha o pessoal de Cavaleiro. Ficou até quase final da empresa. Então, o que acontece? Quando sai o Sailor Moon, eu recebo uma pasta com 6.000 assinaturas do fã-clube de São Paulo. E eu, claro, né? Pelo amor de Deus, pega a nossa resposta base. Eu agradeço muito a audiência. Bom, infelizmente, por motivos de não bons resultados, tivemos tirador, mandei para o fã-clube. E aí fui a São Paulo. Isso é uma história engraçada, porque eu fui a São Paulo e eu nunca esperei isso que fosse me acontecer. Acho que foi a primeira vez que eu me assustei com fã. Eu vou a São Paulo numa convenção de horror, uma famosa Massa. HorrorCon. Tá ligado? Só que ainda acontecia na Cena Madureira nessa época, uma rua lá em São Paulo. E aí eu tô lá e esse amigo de São Paulo tá me aguardando. E eu bato lá, não sei o que e tal. Aí, pois não, eu sou o Eduardo Miranda, lá do Rio. Você é o Eduardo Miranda? Não, peraí que eu tenho que avisar. Aí corre lá e vem esse amigo correndo. Pô, Edu, peraí, cara, eu tenho que... leva ele pro Estúdio 2. Não me toca não, pô. O que tá rolando? Não, cara, é porque o pessoal da Sailor Moon tá aqui, quer te dar porrada. Por quê? Eu pensei nas garotinhas, né? Tio, você atirou. Quê? O namorado do lado lá. Eu vi os caras olhando assim, ó, Meu Deus do céu. procurando. Aí eu pensei, peraí, 6.000 pra audiência não é muito, mas pra na porrada já é bastante, né? Então aí eu falei, onde é o Estúdio 2? Aí fui pra lá, me escondi literalmente, para não ser agredido pela galera do Sailor Moon. É porque antes realmente, se não passava ele na TV, não tinha onde assistir também mais, né? Não, Você não ficava tinha, na não dúvida tinha. eterna. E não havia promessa de novos episódios para Sailor Moon. Mas a gente teve bons outros desenhos. Por exemplo, quando o Cavaleiro já está no voo de curso, me toca o telefone e aí um diretor disse assim para mim, Eduardo, agora precisamos de mais Cavaleiros. Eu, Manifesta que outro igual O comercial mandou esses episódios para avaliar? Não, você é o cara. Cadê? Mais Cavaleiros. Masami Kurumada não escreveu mais Cavaleiros. Não existe mais Cavaleiros na época, né? Aí é tipo assim, para nós aqui do Brasil, volto a dizer, isso aqui é muito importante, você tem a comunicação. Mais Cavaleiros, ótimo, Saga de Hades, Saga de Poseidon, Lost Caverns, Alma de Ouro. O Diaba 4, agora naquela época, era a Saga das 12 Casas, um abraço.
Mais tarde a gente exibiu os filmes, A Batalha de Abel, O Cavaleiro do Zodíaco, o filme, mas aí vinha de uma outra parte que não tem nada a ver com isso. Era uma outra negociação que já vinha por fora. Como o produto já era sucesso, ele vinha por fora, já pelo comercial, porque o comercial podia ter essa estratégia. Ele já era sucesso. Aí só vinha pra você a parte de ver se estava direitinho. Exatamente. Aí você recebe aquela entulhada de fita para analisar. E aí, dentre esses, sim, eu gostei muito do Churato. Achei o Churato mesmo já nichado, né, numa cultura hindu. Não era uma coisa muito popular. E aí tinha o Samurai Warriors, dentro da cultura samurai. Mas eram caras que vestiam armaduras para lutar. Então, dentro da ideia, né, Spielman vira Jaspion 2, né? Imagina. Então a gente tenta pegar o sucesso e perpetrar ele. Sim. Então, beleza, O fomos modelo sim. que tá dando certo, vamos continuar esse Vamos embora. Deu muito certo o Churato, deu muito certo. Samurai Warriors acompanhou um pouquinho. Mas entenda uma coisa, nenhum desenho ou tokusatsu foi maior que Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco, ele é hegemônico nesse sentido. E até hoje, né? Até hoje perdura. Sim, o Cavaleiro do Zodíaco naquela época, ele é tão grande que eu lembro de estar entrando na empresa, o pessoal estava assistindo o Globo, eu até disse assim, pô, tá vendo? Por isso que essa empresa não cresce. O pessoal fica assistindo a concorrente na cara, assim, não na cara dura. Era a Xuxa que estava dando. Era o programa da Xuxa. Só vejo Vox Podcast aqui. Tem isso no YouTube. A Xuxa pega o CD dos Cavaleiros, estampa assim, ó. Agora com vocês, Larissa e William cantando Cavaleiro do Zodíaco. Tem sempre alguém no cosmos ajudando o Cavaleiro. Foi um auge isso. Cara, e aí desce pela escadaria, que acho que nem era chamado de cosplay na época, os caras fantasiados de Seiya, Shiryu, Yoga, dançando ali, a Mayrin, dançando com as crianças. Eu pensei, deu certo. Agora eu tô com o anúncio na Globo. Deu certo. Exatamente. E numa época estranha, porque o Boni não permitia isso. O Boni não permitia nem de dentro para fora, nem de fora para dentro. É uma política enorme para se fazer isso. Mas é a famosa cultura pop, né? O negócio transcendeu ali a TV Manchete. Você não podia estar de fora. Exatamente. Se você estivesse de fora, você era um bobo. E talvez também, já conhecendo assim... Não, deixa pra lá. Não, deixa pra lá. Então, o que acontece? Você tinha ali uma propaganda notória. Eu ia brincar falando que era uma forma da Globo massacrar quem tinha dito não a Cavaleiros, sabe? Tipo assim, olha aqui, ó, vamos anunciar pra tu ver os números, entendeu? E tipo, nós batemos a sessão da tarde. Devia ser um filme bem ruinzinho, mas a gente chegou a dar 19 de pico. Incrível. 19 pontos. Lembra aqueles pontinhos que eu te falei lá no início, quando a gente precisava? 19 de pico. Pico é o seguinte, não é que a audiência constante. Sim. Ela bateu o minuto 19 e depois desceu para um patamar onde ela estava, de 15, 16, mas era altíssimo isso para um desenho animado. E quando Cavaleiros foi tirado do ar? Essa é uma grande dúvida. Você quer mesmo falar sobre isso? Eu tomar água, porque isso só afeta a minha família. Afeta a minha mãe. Isso. A gente tem quanto tempo para falar disso daí? A gente tem 2 minutões para fechar com chave de ouro com esse hate. Cara, assim, tirar Cavaleiro do Zodíaco do ar foi uma aventura, porque ninguém queria que Cavaleiro do Zodíaco saísse. O Cavaleiro do Zodíaco tinha que ser eterno. Só que ele já não estava mostrando resistência na audiência. Ele já se mostrava fraco. E para você poder dar uma saída e ainda num futuro próximo, ou depois voltar numa boa, você tinha que dar um descanso no produto. Depois de quanto tempo que isso aconteceu? Cara, isso aconteceu 4, 5, 6, 7, acho que uns 4 anos depois. Nossa, alguém me corrija, por favor, que a memória agora é vaga lembrança. Desculpa, o HD já tá velho. Mas eu acho que foram um bom número de anos. E foi tirado. Cara, 2 coisas. Aconteceu muita coisa, tá? Eram malotes de carta me xingando de A5, botando minha mãe nos lugares mais horrorosos possíveis e, tipo assim, me desejando o pior da minha vida. Eu acho que eu ainda pago o karma daquela época. Eu devia ter guardado aquelas cartas, cara. Devia ter dito, não, manda um malote lá pra minha casa. Tipo assim, não, acabava sendo reciclado. E aí, cara, eu guardo 2 memórias. Uma cartinha de uma criança com letrinha de criancinha mesmo, dizendo assim, seu Eduardo, eu rezo todas as noites pro senhor morrer indo pro trabalho. Eu devia ter guardado. Era uma letra de criança, desejando morrer atropelado. Uau, se esse garoto tem um Death Note, eu não estava falando com vocês aqui. Acabou.
Você vê o nível Eu da nem galera, fazia o dia de trabalho, eu morria indo pro trabalho atropelado. Olha que louco. E o outro foi um telefonema que vazou direto para minha mesa, passou pela minha secretária, uma mãe muito mal-humorada. Foi o senhor que tirou o Cavaleiro do Zodíaco do ar? Mas como assim? Não fui eu sim, vai. Não fui eu sim. Qual foi o problema? Minha filha parou de comer, agora o senhor dá um jeito. Fala com ela. E ela, não. Aí entra a garota, né? Por que, pelo amor de Deus, qual é o seu nome? É Claudinha. Pra falar Claudinha, foi um inferno aquele negócio. Eu falei, pelo amor de Deus, Claudinho, o que tá acontecendo? Aí eu tive que inventar alguma coisa, né, pra menina. Eu falei, sabe aquela montanha no Japão? Nem sei se a garota sabia o que era o Fujirama. Eu nem sei, mas sabe a montanha no Japão? Sei. Explodiu, saiu um monstro. Já botei caju na história. Já entrou um caju na história. Os cavaleiros foram pro Japão, defender o Japão, depois vou voltar e fazer um desenho pra você. Sentido. Tá bom assim? Olha, por aquele Lendas do Santuário faz, né? Porque o Saga no final vira um caju. Eu acho que você estava pensando à frente do seu tempo. Imagina, eu já tinha tido a visão além do alcance. Olha que loucura. Só referência nerd geek, né? Que louco isso. Então, a garota diz, aceita a história, diz que vai comer. A mãe pega o telefone e diz, bom, e buf, desliga na minha cara. Então, essas duas histórias eu vou guardar para sempre. Claudinha, se você existe, está assistindo, por favor, entre em contato comigo. Eu preciso saber se sua mãe estiver viva. Como eu quero conversar com essa senhora, Jesus. Não, e tudo isso prova o grande impacto que Cavaleiros do Zodíaco teve, né, na vida de todo mundo. Um rolo compressor. Pô, Eduardo, foi um prazer estar conversando com você aqui hoje. Gente, assim, olha, é uma emoção muito grande, é uma oportunidade que está com jovens como vocês, falando de coisas que já remontam 30 anos, ver como vocês mantêm isso aceso e mantêm o trabalho aceso, porque quem tem que agradecer sou eu. Porque se não são vocês, os jovens, que assistiram naquela época e prestigiaram o trabalho, de nada tinha valido. Pô, assim até me emociona. Mas é verdade. Amanhã vamos nos emocionar mais, que temos um painel juntos amanhã na Aguenta Cor. Então, aguardo vocês lá, né, pra participarem, né, de um novo bate-papo, abordando novas paradas e falando, né? Muita coisa que não foi dita aqui. Muita coisa que nem te perguntei por que é pai dos animes. Não falamos de Yu Yu Hakusho, meu bebê Yu Yu Hakusho, a gente não falou, amanhã tá lá. De amanhã, então não percam o evento amanhã e vamos estar juntos. Espero vocês para viver a nossa versão do épico, né, não, Pedro? Toma aqui, ó. Tô dando tchau? Esqueceu do quê? Você acabou. Esqueci.